começando o programa mais conectado do Rádio Nacional, onde você vai conhecer a história real, sem cortes, dos principais nomes que fazem acontecer a economia e aqueles que fazem viver quem faz acontecer a economia, como o caso de hoje. Com muita descontração e com aquele otimismo de sempre que a todos contagia. Está entrando no ar o Conexões comigo, Ricardo Bezerra. Lembrando que o programa é ao vivo e que você pode participar pelas redes sociais. Se você preferir o YouTube da Jovem Pan News Fortaleza, você vai lá, Conexões com Ricardo Bezerra, e você vai nos assistir ao vivo por imagens aqui do estúdio, diretamente do estúdio da Jovem Pan News Fortaleza. Você que está acostumado já com as minhas redes sociais, Facebook e Instagram, vai lá, Ricardo Bezerra, também vai nos acompanhar ao vivo com imagens. E o tema de hoje nós vamos conhecer a história de uma das personalidades mais respeitadas do Ceará. Ex-secretário de Saúde do Estado em um dos momentos mais difíceis do nosso tempo, a crise do Covid-19. Considerado um dos melhores médicos cardiologistas do Brasil e, quiçá, do mundo. O nome dele é Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, o famoso, queridíssimo, meu amigo, doutor Cabeto. Boa tarde, doutor Cabeto. Boa tarde, Ricardo. Prazer, né? Muito bom estar aqui, né? E essa oportunidade de conversar um pouco, né, é sempre bom, e que a gente possa estar aí tirar algumas dúvidas também, que acho que é muito importante. Informação é uma questão fundamental. Você que está nos assistindo e nos ouvindo aí pelo rádio, pelas redes sociais, vai ter a oportunidade, a gente vai falar muito também sobre coração, sobre medicina, de ter uma consulta gratuita ao vivo aqui com o doutor Cabeto, que, repito, é um dos nomes mais importantes da medicina mundial. Para quem o conhece, como eu conheço, sabe o que é que eu estou dizendo. Mas vamos começar pelo começo, meu amigo Cabeto. Vou lhe chamar de Cabeto, se você me permitir, porque nós nos formamos no mesmo ano, já nos conhecemos há algum tempo, e não estranhe se eu chamar o doutor Cabeto de Cabeto. Vamos começar pelo começo. Queria que você falasse um pouquinho da sua infância, você que é uma pessoa que trabalha bastante. Eu queria saber se sua infância foi uma infância normal, se você jogou bola, se você estava cercado de amigos, onde você estudou. Conta um pouquinho da tua família, seu pai médico, sua mãe. Conte como é que foi o início da vida do doutor Cabeto. Bom, Ricardo, a minha vida foi uma vida bastante comum, né? Eu sou filho de Paulo Marcelo Martins Rodrigues e de Cláudia. Meu pai era médico, professor da universidade. Eu estudei no Colégio Santo Inácio, né, um colégio jesuíta, né, no tempo que morei no Ceará. Depois estudei também na mesma escola, fora do Ceará, no tempo que meu pai saiu para fazer pós-graduação. A minha vivência foi muito rica, né, era um colégio de uma ação de educação muito extensa, né, com uma formação humanista muito forte. Isso, certamente, junto com a educação do meu pai e da minha mãe, me trouxe as bases para exercer a vida médica e pessoal no futuro, né? Eu fui... Você era estudioso? Sempre foi estudioso? Sempre fui, mas eu era um sujeito muito tímido, né? Mas o colégio apoiou bastante para eu romper essa timidez. E o fato de gostar de esporte, eu jogava futebol, eu fui jogador de futebol de salão muitos anos. Que beleza! Né? Joguei Sumov, né? Joguei depois pelo Ideal. Você ajudou muito, né? Isso me ajudou a tirar essa timidez, ou pelo menos tirar. Ninguém tira a timidez, mas ameniza a timidez. Então joguei aí vários anos, campeonato estadual até campeonato nacional, na época pelo Sumov e também pelo Ideal. Os meus amigos, alguns se profissionalizaram, mas eu entrei na faculdade e aí não consegui mais acompanhar, porque era incompatível, né? O tempo, né? O tempo de atleta e o tempo de Mas a verdade é que você estudante. gostava muito de medicina e ia fazer engenharia, decidiu fazer medicina de última hora? Verdade. A área que eu mais gostava era de física e depois matemática. Embora eu gostasse de poesia e de literatura, né, biologia não era muito a área que eu mais gostava.
Então, quando eu fui me inscrever no vestibular, até então eu estava preparado para fazer engenharia, tinha o exemplo de alguns tios que eu muito estimo, mas na hora H eu troquei e me inscrevi para medicina. O que né? foi? Olha, eu hoje, essa é uma pergunta que eu sempre me faço, e eu recentemente até escrevi um capítulo, vai ser publicado aí dos 74 anos da UFC, onde eu sou professor, e eu até digo assim, ó, eu fui médico por acaso. Depois, eu refletindo, eu voltei à história e percebi que eu andava nos corredores dos hospitais desde a infância. Então, meu pai me levava todo sábado e às vezes na faculdade. Então, eu assistia às aulas, via as reuniões científicas e aquilo eu acho que, junto com o exemplo do meu avô, que também era pediatra e professor da universidade, isso deve ter pesado na minha escolha. E eu aprendi uma coisa importante, né? Que meu pai dizia assim, olha, meu filho, todos nós somos capazes de exercer qualquer profissão. Essa vocação específica que as pessoas falam, eu não acredito. Eu acredito em dedicação. Então, aquilo que você se dedica muito, você passa a gostar muito e você passa a fazê-lo de uma maneira muito adequada e muito bom. Então, se você for ser datilógrafo, não tem essa profissão mais hoje, mas na minha época tinha, a gente aprendia datilografia. Então, invente métodos modernos de datilografar, que sejam mais rápidos. Seja o melhor do mundo, né? E aprenda a gostar. Então, eu acho que foi um pouco isso que me influenciou a fazer medicina. Se você me permite, eu acrescentaria algo mais. Pois não. Deus. Ele viu que você estava naquela dúvida e tal, disse, eu vou dar uma forcinha para ele aqui, para ele ir para o lugar dele. Eu acho que deu muito certo, né, Cabeto? Deu muito certo. Eu acho que tem coisas que não precisam ser muito objetivas. Aliás, o ser humano é assim, né? Nós somos contraditórios, polêmicos, controversos. E aceitar isso como uma coisa positiva, né? Sim, acho que da influência espiritual, né? Sim, da maneira mais ampla, é muito importante. Um dedo de Deus aí e ele acertou. Com certeza. Cabeto, você é doutor em cardiologia. Por que cardiologia? Por que o coração? O que é que te levou à especialização em cardiologia? Olha, como tudo que aconteceu na minha vida, também foi meio por acaso. Eu fiz clínica médica porque eu, na verdade, queria ser clínico. Você é um pouco clínico também. Você é clínico. Eu queria ser clínico. Então, eu fiz residência de clínica médica, depois eu fiz uma segunda residência de clínica médica, mais voltada para a área de UTI, e depois eu tinha que me decidir. Eu acabei passando no concurso para ser neurologista em Ribeirão Preto, mas aí desisti. Passei para fazer concurso, passei na residência de cardiologia no Dante Pazanés, desisti. Eu disse, não, eu vou para a USP porque tem mais formação clínica. E antes eu achava que ia ser pneumologista. Mas eu, fazendo uma análise de qual era a especialidade que mais se aproximava da clínica médica, no sentido mais amplo, e que tinha uma vocação para atender emergência, que eu gosto muito, e UTI, era a cardiologia. Então, assim, Foi bem racional. Foi racional. Eu precisei passar, assim, um tempo, prorrogar um pouco minha formação para decidir isso, mas acho que foi muito acertado, porque eu me identifico muito com a clínica médica e com esse conhecimento mais eclético. Eu não sou do tipo que consegue se dedicar a uma coisa específica permanentemente. Eu preciso variar um pouco. Isso faz parte da minha personalidade. Faca nunca pensou em pegar, né? Não, seria um desastre. Na minha formação, eu fiz, participei de algumas cirurgias e definitivamente esse aí eu não tenho talento. Então, seria um desastre, né? Assim, não é nem de longe minha qualidade. Na essência. Você é doutor, Cabeto, em cardiologia pela USP, Universidade de São Paulo, e também, como você falou, professor da UFC. Você acumula um extenso currículo acadêmico, com trabalhos científicos publicados em periódicos nacionais e internacionais, como o Journal American College of Cardiology e o International Journal of Cardiology. Eu queria que você, rapidamente, falasse um pouquinho de alguns desses seus estudos, desses seus trabalhos, para que as pessoas pensem. Até uma pergunta aqui de um cliente seu, de um paciente seu,
Pergunta ele se ele não é um robô, porque o homem não para, né? Entendeu? Como é que você tem tempo para estudar, para, vamos dizer assim, proferir palestras e escrever sobre o assunto? É assim, se a gente olhar minha produção científica, ela é uma produção de um clínico, né? Eu não tenho um nível de produção científica de um pesquisador da área básica que basicamente trabalha em experimento e publicação. Por isso, o meu currículo é um pouco diferente, né? Eu tenho uma atividade clínica muito intensa, como todo mundo sabe, né? E eu respeito isso de uma maneira muito adequada. Durante uma época da minha vida, eu elaborei uma série de estudos, onde eu fiz o meu doutoramento, eu trabalhei com, na minha opinião, na opinião da maioria dos cardiologistas, o maior pesquisador de hipertensão e de controle da circulação do Brasil. Acho que na história da cardiologia, chama Eduardo Moacir Krieger, hoje é um homem que tem mais de 90 anos, e foi uma experiência muito importante do ponto de vista humano e do ponto de vista profissional. Quer dizer, se aprofundar na forma como elabora o conhecimento, me ajudou em tudo. E me ajudou a entender que essa coisa do conhecimento, ela precisa ser contrabalançada com a questão humana, né? Então, acho que o meu currículo ele é tão eclético quanto a minha atividade. Se você prestar atenção, vai ter publicações na área clínica, publicações na área básica, publicações na área de epidemiologia, né? Vai ter artigos que não são propriamente médicos, que tratam de filosofia, de história, de pensamento político. Assim como eu aprendi, eu também cito isso no capítulo, que um bom médico ele tem que ter uma boa formação humanística. Esse é um problema que nós vamos precisar enfrentar. Isso foi uma das questões que eu coloquei na secretaria. Não é só humanização do atendimento, né? Vamos já chegar lá. Você é considerado um dos maiores nomes da cardiologia do Brasil e do mundo, mas está estabelecido no Ceará. Nesse sentido, Cabeto, eu te pergunto, você deve ter recebido N convites para ir para Rio, São Paulo, etc, talvez até para fora do país. O que é que te segurou aqui no Ceará, na nossa terrinha maravilhosa? Eu acho que duas coisas. Primeiro, eu era casado, né? Já eu casei e minha esposa é promotora de justiça. Ela morava no interior do Ceará e eu morava em São Paulo. Então, quando podia, eu vinha para cá sexta-feira, descia na sexta-feira, ela trabalhava no interior do Ceará, eu pegava um ônibus e ia para o interior do Ceará, ficava lá 2 dias, voltava. E depois de 2 anos desse jeito, assim, a gente tinha que tomar uma decisão, né? Então, eu era funcionário do INCOR, concursado. Eu trabalhava junto com o pesquisador e na área clínica e não tinha mais intenção de voltar ao Ceará até então. Mas 2 coisas pesaram. Então, a questão pessoal, que eu acho que eu fiz uma ótima escolha, né? E a questão de um desejo de voltar à minha universidade. Eu acho que assim voltar ao UFC e colaborar com isso, ajudar nessa transição, que eu acho que o Ceará precisava fazer e que muita gente já colabora há décadas, né? Então, essa paixão, ela estava ali guardada e eu acho que aquele foi um momento oportuno. Como é o nome da sua esposa? Rita. Minha amiga Rita, doutora Rita, muito obrigado, viu, por ter segurado esse homem aqui, tá? Porque ele é muito importante para nós. Eu já vi que ela foi pelo menos 50% ou mais da sua decisão de ficar aqui, né? 70%, né? 80%. Antigamente, meu amigo Cabeto, e aí vamos aqui ser muito sinceros aqui, né? Antigamente a gente ouvia algumas pessoas dizer, e ainda hoje a gente ouve, erroneamente, na minha concepção, que no Ceará o melhor médico é um avião. Porque é melhor viajar para São Paulo e se tratar lá e tal. Pergunto a você, nos dias de hoje, nós, com esses nomes como o seu e como vários outros grandes expoentes da medicina aqui no Ceará, precisa pegar um avião para se tratar do coração? 90% das vezes não. Né? 90% das vezes isso pode ser resolvido no Ceará de uma maneira muito eficiente. O Ceará tem grandes profissionais de saúde, tanto na área médica, como na área de enfermagem, como na área de fisioterapia. Isso evoluiu muito.
O que o Ceará continua muito carente é de uma estrutura hospitalar para receber esses profissionais de alta performance, que nós temos no mercado vários, né? São inúmeros, e que estão, na verdade, às vezes, sem conseguir desenvolver todo o seu potencial por algumas circunstâncias. Mas, de forma geral, é possível, sim, ter um bom atendimento no Estado. Nós temos ótimos médicos, dedicados, competentes, e que são, sim, capazes de prestar um atendimento de muito boa qualidade. Hospital é um capítulo à parte. A gente tem muito para caminhar. Mas nós vamos ter que falar. E aí vem a pergunta: o que é que falta para que o Ceará, eu diria, tanto a nível público quanto privado, e mais focado aqui no privado mesmo, atinja um nível de qualidade equivalente a São Paulo em termos estruturais, em termos hospitalares? Cabeto, eu vou além. No mercado imobiliário, você lida com todas as profissões, todos os segmentos econômicos, etc. e tal. E eu tenho conversado com vários donos de hospitais e eles sempre me dizem: Ricardo, eu digo, será que Fortaleza já não mereceria, já não teria condições de ter um equipamento como um Sírio-Libanês, como um Einstein, como um INCOR? Né? Tanta gente viaja para ir para esses cantos lá. Eu mesmo tenho o meu plano de saúde que eu nem uso, pensando nessa estrutura hospitalar de São Paulo e do Rio. Será que não já caberia? Aí o pessoal diz: não, porque aqui todo hospital é refém de um grande plano de saúde que existe aqui. Qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que não já caberia, não? Eu acho que tem dois aspectos, né? Eu acho que a gente tem que pensar em sistema de saúde 3 como um todo. Tem que pensar no sistema de saúde público e sistema de saúde privado. Na verdade, eles colaboram entre si, então algumas coisas acontecem em comum e essa separação precisa haver. Então, assim, quando a gente está vendo uma transição no Ceará, a gente saiu de hospitais de âmbito familiar para hospitais de grandes redes que estão ligadas a grandes fundos, cujo objetivo primordial, evidentemente, é reaver o investimento. Quando você tem pagadores com ticket médio baixo, o que ele pode oferecer é pior. Então, é por esse motivo que tem o Einstein e tem os outros. O Einstein talvez seja a maior referência de hospital do Brasil hoje, na área privada. Em qualidade, em segurança, em eficiência. De longe, o Einstein é bem melhor do que os outros. Então, um outro método é que eles são modelos diferentes. O Einstein é um hospital filantrópico e goza de um investimento privado alto, né? O Einstein, durante muitos anos, recebeu investimento de empresário, do Safra, para fazer essa potência que é hoje o Einstein. Então, hoje eles têm área de pesquisa muito forte, eles têm uma faculdade de medicina de alta performance, de grande qualidade, e eles têm o mesmo número de leitos públicos e privados. Então, vai do método, da concepção, vem aí da questão comercial, que aí é isso que você está falando, quer dizer, o pagamento de um procedimento para um Einstein é diferente do pagamento de um procedimento para o Monte Clínico, para São Carlos, entre outros, né? Segundo é que eles estão ligados a grupos, então é preciso, eu já tratei disso mais de uma vez, inclusive conversando com os diretores de hospital, que a gente precisa remodelar a governança desse aspecto para que a gente possa garantir o mínimo de qualidade, de eficiência, de inovação tecnológica. E aí eu lá atrás falei sobre o papel do Estado nisso aí. Quer dizer, o Estado pode sim, por exemplo, ter incentivo fiscal, trocar isso por qualidade, por eficiência, por garantia de bom atendimento, por bom monitoramento e por resultado na assistência. Isso pode ser feito, eu já coloquei há alguns anos para os diretores de hospital. Então, esse é um aspecto. Para corrigir essa falta de equidade entre o Sudeste e o Nordeste que existe. É bem óbvio. Recife é melhor do que o Ceará, né? E a Bahia também. Então, isso é preciso, para reverter essa falta de equidade, é preciso ter uma mão aí de estímulo para corrigir isso aí. Na área pública, a questão é um pouco diferente. Na área pública, aí
passa por uma decisão política. Nós estamos vivendo um momento que é esse modelo econômico atual, ele precisa entender que o maior valor de qualquer instituição é o trabalhador. Então, na hora que você começa a remunerar da forma adequada, também cobrar da forma adequada, você automaticamente melhora a qualidade. Então, é um assunto muito extenso, mas, por exemplo, eu vou dizer, acho que essa é uma informação importante, somente entre 20% e 30% dos médicos do Brasil têm residência. Só isso. E nós simplesmente silenciamos. Ou seja, nos Estados Unidos é proibido exercer sem residência, na Alemanha é proibido exercer sem residência, nos países do primeiro mundo é proibido e no Brasil só menos de 30%. Incrível, tá aí então, uma assim, que eu não sabia. E isso nem sequer é discutido. Ou seja, você forma doutores, médicos, mas muitas vezes não formam pessoas habilitadas para prestar o serviço. Então, isso gera um pacto de ineficiência muito grande, que muitas vezes não é mensurado por causa da própria deficiência na formação. Então, isso precisa ser enfrentado com transparência, com tranquilidade, né? Então, saúde precisa ser colocada num patamar de política de Estado de longo prazo. Isso é o grande desafio para o futuro. Cabeto, embora você tenha negado vários convites anteriores, você aceitou o último do então governador Camilo Santana para assumir a Secretaria de Saúde do Estado. Eu queria que... E pegou logo de cara, né, a pandemia do Covid, né, que a gente vai entrar agora nesse assunto. Eu queria que você falasse um pouquinho, rapidamente, fora a gestão da pandemia, como é que foi que você conseguiu moralizar um pouco aí a secretaria, quando você chegou? Quais foram as medidas que você tomou? Quais foram as atitudes extra-pandemia? Depois a gente foca aqui na pandemia propriamente dita. Quando, na verdade, o Eudoro Santana, pai do Camilo Santana, atual senador e ex-governador, ele que fez os convites iniciais, né? Fez quando o Roberto Cláudio assumiu a prefeitura a primeira vez, depois fez no primeiro governo do Camilo. Eu dei uma participação lá voluntária de alguns meses e sempre disse a ele que esse é um assunto que interessa a mim, eu acho que a todos os cearenses, discutir modelos e participar. Quando foi dessa vez, ele me procurou e disse: olha, agora você não pode mais negar. Você deu muitas ideias, você participa. A minha relação com o Dr. Eudoro vem de muito antes do Camilo entrar na política, né? Assim como com o próprio governador. O governador não era nem deputado, né? Era bem antes disso. Então, está na hora de você dar a sua contribuição. E eu, conversando com a minha mulher e meus filhos, que sempre foram contra, eu disse: olha, nem que seja transitório, eu preciso dar essa contribuição. Eu não posso morrer criticando sem pôr à prova essa coisa. Né? Então, eu acho que essa é a hora de topar o desgaste e estabelecer esse salto para virar um homem coerente consigo mesmo, né? Então, dentro desse aspecto, quando eu entrei na secretaria, eu tinha a convicção de que eu era um secretário de transição. Isso foi minha formulação, porque eu sabia que tinha muitos problemas, né, que passavam da ineficiência do sistema público, do clientelismo, do favoritismo político, de uma série de demandas que aumentavam o gasto público. Só para que vocês tenham ideia, eu apresentei isso ao governador quando entrei. Em 2017, eu entrei em 2019, o Brasil gastou 34 bilhões de reais de forma errada em saúde. Isso equivale a financiar o Estado do Ceará durante 10 anos na área de saúde. Então, a gente vinha estudando isso, eu já estudava modelo disso há quase 8 anos. Então, nós convidamos o governo de Portugal. Portugal é do tamanho do Brasil, tem um modelo interessante na atenção primária. Então, o André e o José Simões, que foi do Ministério da Saúde português, o pessoal da Universidade de Harvard, da Fundação Dom Cabral, o pessoal da Unicamp, a Leni Santos, que é a maior advogada sanitária do Brasil. Então, nós criamos um grupo e durante 3 meses nós estudamos detalhadamente o sistema. Quer dizer, não é mais o acho
e sim conhecer o dado com profundidade. O que representa custo, o que não representa. Construir um plano de 100 dias e criamos a plataforma de modernização da cidade, do Estado. Apresentamos o governador, e o governador inicialmente teve algumas dúvidas, a gente corrigiu, né? E depois ele vestiu a camisa. Só que nesse processo, quando você muda a cultura, você também compra muito conflito. Então, dizer que a fila vai ser obedecida, dizer que as pessoas vão ser atendidas, que os dados vão ser transparentes, isso causa muito desconforto. Então, foi um primeiro ano muito difícil. Assim, o governador Camilo Santana bancar a permanência do secretário, eu tenho a impressão que não foi muito fácil, porque foram vários embates. E aí veio a pandemia, né? E eu sempre me preocupei, toda a seleção do pessoal que trabalhou com a gente foi seleção pública, a Fundação Lehman que selecionou os executivos, assim como o Estado dividido em 5 estados, nós dividimos o Ceará em 5, e a convicção ao final de 4 anos, as 5 regiões do Brasil vão ser 5 estados iguais, em atendimento, em qualidade, em remuneração e daí por diante. Então, toda a estrutura foi gerada para isso. E aí veio a pandemia, né? Mudou tudo, mas a gente conseguiu dar continuidade. A pandemia, evidentemente, virou muito mais polêmico, né? Do que anteriormente. Pandemia. Deus quis que você estivesse à frente da Secretaria de Saúde nesses momentos tão difíceis, porque todos passamos. E você teve pulso forte para segurar a questão do lockdown, né? Do isolacionismo das pessoas dentro de casa. Eu mesmo fui um dos que tive muita raiva de você na época, porque ninguém sabia de nada, né? E eu queria que você contasse um pouquinho também, em rápidas palavras, como é que foi enfrentar amigos seus ligando, rapaz, se eu não trabalhar, eu vou quebrar. Ao mesmo tempo em que você ouvia relatos de amigos seus na Itália, em Milão, dizendo, pessoal, aqui o negócio a gente quis abrir, abriu, tá aí, os mortos dentro de casa que não podem sair de casa. Queria que você contasse esse momento em que você viveu, que deve ter sido muito difícil para você, assim como foi para todos nós, mas para você, mais forte ainda. A dúvida, evidentemente, todo mundo tinha muita dúvida, mas depois que você estuda, e eu vinha estudando o sistema, eu sabia as fragilidades do sistema e sabia o que era essa pandemia. Eu fazia ligação para amigos que estavam em Milão, na Espanha, em Barcelona, na Austrália, nos Estados Unidos, Nova York, pessoal do CDC. Então eu sabia o que eu ia enfrentar. Eu ia enfrentar uma pandemia que tinha 3% dos doentes ficar muito grave, mas eles expandiam o número de contaminações de maneira brutal. Então, a minha primeira convicção eu não tenho um sistema de saúde suficiente para enfrentar isso. A Alemanha tem 10 vezes mais leite UTI per capita do que o Brasil e penou. Nós temos o pior, tínhamos até então o pior número de leitos per capita do Brasil. Olha aí. Então, assim, leitos de UTI. Então, por isso que a plataforma de imunização incluía a interiorização das UTIs, que foi feito. Né? Meio antes da pandemia começou a ser feito, depois foi expandido mesmo durante a pandemia. Então, eu sabia da fragilidade. E se isso era difícil em Nova York, pessoal, se isso era difícil na Alemanha, se isso era difícil na França, tu imagina no interior do Brasil. E mais, o Ceará, por um acaso, foi o primeiro pico do Brasil. Então, diferente de Minas e outros estados que tiveram tempo para aprender com as nossas medidas, nós não tivemos. Então, felizmente, nós tomamos algumas decisões, que foi esvaziar os hospitais imediatamente. Nós suspendemos todas as cirurgias, os médicos também não gostaram na época. Suspendemos o atendimento ambulatorial, esvaziamos os hospitais todos e esperamos a pandemia. E alugamos o Leonardo da Vinci para gerar a estrutura, porque depois não era uma coisa provisória, se incorporaria o sistema. Foi difícil para todo mundo, foi difícil para o governador, entender? Ele não é da área, né? Então, no começo foi muito conturbado. Ele colocou tudo na sua mão, né? Ele foi muito correto, viu? Assim, justiça seja feita, porque ele saiu de um modelo controverso no Brasil, né? Opiniões divergentes, as mais diversas, e saiu para um modelo coerente, né? De afirmação de posições
lúcidas, mas, evidentemente, com risco. Então, o comportamento do governador foi exemplar nesse processo, né? Nesse processo, ele sabia que a decisão tinha que ser técnica. Evidentemente, o conflito social, econômico e político ia ser brutal. Isso causa muito desconforto, então os conflitos nasceram daí, internamente no governo, né? Porque as pressões são muito grandes, né? Como você falou, eu recebi várias ligações de pacientes antigos, amigos pessoais, questionando o meu posicionamento. Eu lembro até de um deles que dizia assim: Cabeto, lockdown não, pelo amor de Deus. Vai esvaziar todos os meus negócios. E eu disse, olha, eu lembro bem da resposta, é uma pessoa muito amiga, tá? Eu disse para ela, disse, olha, eu quero que vocês fiquem vivos primeiro. Eu não tenho a menor dúvida com o que eu estou fazendo. Por quê? Porque, aliás, eu dizia isso na secretaria, eu nunca tive uma decisão difícil. Por quê? Porque, em primeiro lugar, está o doente. É simples. Você tinha certeza do que estava fazendo. Quando você escolhe o doente em primeiro lugar, acabam-se as dúvidas. Eu queria que você tivesse o poder também de fazer com que o tempo passasse mais devagar, mas já estamos conversando há 31 minutos, parece que foi 2 minutos, é impressionante o tempo, segunda-feira, a partir de 3 da tarde. Cabeto, depois da tempestade vem a bonança, né? Sinceramente falando, objetivamente falando, tinha mais alguma coisa que você poderia ter feito, que você se arrepende de não ter feito para salvar mais vidas ainda aqui no Ceará? Olha, eu acho que foi uma tragédia sem precedentes, sabe? Assim, eu, às vezes, converso com as pessoas, elas dizem, doutor, escreva, fale. Eu tenho inúmeras fotos. É que tem um dado interessante. Como todo mundo tinha medo de se contaminar, o próprio pessoal da área de jornalismo, do governo, de comunicação, só foi uma visita comigo nos hospitais. Eu visitava todos, as UPAs e etc. E à noite ia atendê-los. Atender as pessoas e tal. E eles não iam, eles disseram, não, doutor, nós não vamos mais, que nós vamos nos contaminar. Então não tem documentação. Se você prestar atenção, vocês vão ver que as filmagens são todas de fora dos hospitais. Então a realidade de vida intramuros não corresponde à realidade de vida fora. A gente está... Então, essa dramatização não aconteceu, graças a Deus, porque eu acho que não teria feito bem a ninguém. Uhum. Então, eu acho que foi tudo feito... Acho que de uma maneira iluminada, sabe assim? E não foi só por mim, sabe? Acho que assim, eu represento uma pequena porção disso. Eu acho que a equipe da Secretaria de Saúde, eu serei eternamente grato a cada doutor que me ligou, a cada enfermeira, a cada fisioterapeuta, a cada profissional de saúde. Vários me ligaram e disseram, doutor, eu não aguento mais, eu estou em depressão. Eu vou parar de atender. E eu dizia, não faça isso. Aguente. Não, mas já morreram 4 na minha mão, só seguidos. Às vezes amigos. Só hoje. Amigos. Eu lembro de um que eu pedi para atender uma parente minha, que eu não tinha condição de atender. E ele atendeu e morreu. O marido, a esposa e o irmão do marido. E aí ele me ligou em seguida e disse, vou pedir licença, não aguento não. E eu disse, você não pode fazer isso. Isso é uma guerra. Se aguente. Você vai ficar até o fim. Então, eu acho que o sacrifício dessas pessoas foi tão grande que fica difícil fazer crítica diante de uma violência desse tamanho. Felizmente, acho que nós estamos vivendo uma época que a gente ainda não está enxergando da maneira o que tudo aconteceu. Acho que só o tempo para maturar esse quase 1 milhão de mortes que nós temos no Brasil. Mas eu hoje, quando recordo, eu acho que assim, tem alguns pontos cruciais. Quer dizer, fechar os hospitais precocemente, porque o Brasil inteiro não estava preparado para isso. Ampliar a rede hospitalar, anexa aos próprios hospitais. Ampliar o Leonardo da Vinci. Criar essa rede de UTIs no interior. Tomar essas decisões acertadas precocemente e fechar precocemente. Foi assim, retrospectivamente, decisivo. Eu acho que nem eu entendo como é que nós chegamos com tanta convicção a tudo que foi feito. É um cidadão lá de cima também. Eu né? acho que
e o que essas pessoas trabalharam no país. E aí tem lá a doutora Magda, a doutora Josenília, Cibele, a expertise dessas pessoas, Ivan, é impressionante, né, no processo decisório. Depois os comitês, onde tinha lá o Tanta, Alessandra Salles, o Ministério Público teve um papel na pandemia ímpar. Tem que ressaltar o papel do Ministério Público, não só pela competência, mas por apoiar. Pela atitude, né? Por apoiar e por ter atitude e ter coragem. Que eu acho que nessas horas, muitas vezes você sabe o que tem que fazer, mas não quer... tergiversa na decisão e precisava de pessoas fortes para fazer isso. Graças a Deus. Meu amigo Cabeto, vamos lá, vamos aqui rapidamente, porque senão não dá tempo. Antes de ter uma vacina, imagina, você não sabia o que tomar de atitude para fechar, para isolar, para organizar o meio de campo. Até hoje você não sabe como é que isso foi uma inspiração divina, talvez. Imagina a medicação. Então, quando aquela pessoa se internava, de repente começou-se a falar que cloroquina resolvia. Eu me lembro como se fosse hoje um amigo meu. Rapaz, um remédio que tem no Brasil, que cura a malária, não sei o que, ele vai salvar. Aí daqui a pouco a ivermectina, não sei o que. Em algum momento você, naquela dúvida, chegou a acreditar nesses medicamentos? Eu não vou longe, não. Eu tomei quase todos. Eu tomei tanta ivermectina que outro dia eu dei um espirro, matei 2 calangues e 2 muriçoca. Tá passado? Esse foi um tema muito controverso. É engraçado que esse tema controverso assim só aconteceu só no Brasil. Assim, esse nível de polarização, isso não aconteceu em outros países. Eu tenho amigos que moram em Washington, trabalham no CDC, em Nova York, fora na Europa, e eles não conseguiam entender o que estava acontecendo no Brasil. Mas, afora isso, assim, os primeiros casos de Covid eu mesmo atendi. Né? Eu atendi, fui eu que internei. E, porque fui eu que atendi, também peguei precocemente. Né? De meado para final de março, eu peguei Covid, fui internado. Né? Depois de quase 6 dias de 40 graus de febre, comecei a desidratar, piorei a função renal e internei no hospital, caindo a saturação e piorando a função renal. Na época, eu lembro bem que não tinha ninguém sabia. Então, um colega, um amigo pessoal que estava afastado por conta dos riscos que ele corria, ficava ligando para mim, dizia, toma tal coisa, falava para o médico que estava me cuidando, dê tal coisa, tal, dê cloroquina, dê... Nós sabíamos já de outros lugares, a cloroquina tinha sido usada em outras tentativas, né, de fenômenos, de pandemias de epidemias de menores proporções. E não tinha dado certo. Então, nós sabíamos que essa não era uma doença propriamente viral. Essa era uma doença inflamatória. Quando chegava lá do 5º, 7º dia, entrava num pico inflamatório brutal e não era mais uma questão do vírus ativo, e sim de uma resposta inflamatória imunológica. Então, coincidente nessa época, quando chegou no 8º dia, que não caía minha temperatura de 40 graus, eu piorando, eu lembro que eu liguei para o colega e disse, olha, eu quero tomar corticoide. E ele disse, não, mas não pode, porque piora. Os relatos de Wuhan é que piora a virose e você pode morrer. Não, mas eu assumo a responsabilidade porque eu estou na fase inflamatória. Eu preciso tomar alguma droga potente anti-inflamatória, então pedi para ele fazer uma substância que é metilprednisolona, ele aceitou. Da sua cabeça mesmo aí. Mas já havia relatos. Isso eu já tinha conversado com pessoas na Espanha, na Itália, já tinha. E no meu caso, não funciona em todos os casos, mas no meu caso funcionou muito bem. E aí aquilo acendeu uma luz para que em determinado momento isso pudesse ser eficiente. A partir daí nós passamos a prescrever em alguns doentes, evidentemente. A partir de tantos dias. Depois de tantos dias. Mas já tinha esses estudos iniciais, esses relatos. Aliás, a ciência andou numa velocidade impressionante na pandemia. Eu acho que isso precisa ser ressaltado. Quer dizer, se é que pode ter algum ponto positivo, esse foi um deles. Isolar o vírus, fazer o mapeamento dos exames em menos de 2 meses, como aconteceu na China, divulgar essa metodologia para o mundo inteiro e definir esses processos é um negócio espetacular da ciência, né?
quando no passado levaria meses, talvez anos, para reconhecer esse processo. Então, a partir dali, evidentemente, tinha lá o desespero das pessoas, dos profissionais, em relação a ter processo de cura. Como não tinha um protocolo nacional, o que eu fiz? Eu chamei os especialistas e disse, eu quero um protocolo local. Mas nada que não, nem eles aceitariam, tudo que não for cientificamente provado, você não coloca como absoluto. Então, portanto, cabe ao médico, em decisão individual, usar ou não cloroquina e corticoide, tal, a partir de tal data, não sei de onde. E era o meu papel como gestor público, quer dizer, eu não podia vender um processo como eficiente, até porque estava embutido de uma outra coisa que, a meu ver, era muito perigosa, que era a única arma que a gente tinha, que era o isolamento, para preparar e dar infraestrutura para atendimento, porque nós tínhamos lá vários cálculos, chamado metodologia de calma, ou outras, que eu sabia que em tantos dias eu ia precisar de tantos leitos de UTI pelo nível de contaminação, baseado no modelo americano, modelo italiano. Então, com o tempo se provou que, evidentemente, eu acho que isso é uma questão pacífica, que algumas drogas anti-inflamatórias, dado na fase inflamatória, são eficientes. Isso é como o seu caso do corticoide. Perfeito. Objetivamente, sua missão foi cumprida? Você pode bater no peito e dizer missão cumprida? E se essa missão não estava cumprida, por que você resolveu deixar a Secretaria de Saúde? Muita gente fala negócio de dossiê, não sei de quê. Seja sincero, Cabeto. Você saiu por quê? Eu saí porque eu fui para cumprir uma missão. Foi o que eu disse no começo da conversa aqui. Eu sempre disse para a minha equipe lá, eu disse, olha, todo mundo aqui toma conhecimento de tudo. Então, todas as decisões eram de porta aberta, dentro de um conselho que tinha 12 pessoas. Então, todas as decisões de compra, de estratégia, de metodologia, de processo, eram feitas com essas pessoas. Para quê? Para que quando eu saísse não tivesse descontinuidade. Porque isso eu sabia que, primariamente, eu voltaria para a minha vocação, que é de médico, de professor, nunca tive dúvida quanto a isso, eu sabia que era de transição. Todos eles ouviam, já sei, o senhor é um secretário de transição. Eu digo, portanto, não se acostumem. Então, quando eu percebi que aquele momento tinha chegado, não cabia mais. Porque as pessoas diziam assim, rapaz, você devia ter ficado mais para implantar as UTIs, para implantar o hospital universitário que você concebeu lá na UESC, que está perto de ser terminada a obra. Aí eu disse, rapaz, olha, uma coisa só é boa quando ela é testada por várias visões. Quando você ousa se perpetuar, você começa a fazer o errado. Então, ali, eu acho que extingui a fase técnica, né? E eu precisava voltar para a minha vida de médico e de professor. E ali, honestamente, eu entendi que terminava, né? Que terminava meu ciclo. Eu sempre disse, o ciclo não termina em 4 anos, não. Termina onde a missão terminar. E assim, isso foi interrompido, né? Não teve nada que o pessoal fala, que o pessoal comenta, nada errado que você viu? Teve muitas divergências comigo, com os deputados, com os vereadores. Estou falando porque isso é de uso comum, né? Chegou um momento até interessante. Eu acho que os próprios prefeitos fizeram uma reunião lá e foram ao governador para pedir minha demissão, né? Então, assim, isso aconteceu diversas vezes. E o governador conversava comigo e eu dizia, governador, nós fizemos um acordo. E o acordo nós vamos mudar a metodologia. Então, para isso, nós temos que estar preparados para as rupturas. Evidentemente, a sucessão posterior é que vai ver o que é certo e o que é errado. Então, por exemplo, a FunSaúde, que foi criada lá para resguardar, acabar com a precarização do trabalho, a valorização do trabalhador, ela foi feita de uma maneira muito estudada, muito documentada, e o que me sucedeu achou que tinha que ser um pouco diferente, mais do que natural. Eu acho que ele tem que agora assumir, né, a proposta que ele defende, né, e, evidentemente, negociar com os trabalhadores e a sociedade. Então, a missão foi cumprida. A gente já vinha discutindo.
tem divergências, e essas divergências ficaram maiores. Eu acho que estava, mas em essência, chegou ao fim, né? E quando eu percebi que a capacidade técnica que eu tinha que colocar já estava disposta, eu tinha que sair. Né? Vou logo dizendo que eu vou estourar 5 minutos aqui o programa. Avisando aqui pro Miguelzinho e pro Edson. Eu estive lá no Distrito de Inovação de Saúde de Porangabuçu, não sei se o termo é esse. Esse mesmo. E fiquei assim maravilhado. Na verdade, Cabeto, foi uma mistura de maravilhado e decepcionado, porque a obra está inacabada. E pelo que eu soube, você tem dinheiro seu lá dentro. Né? Tem. Muito dinheiro seu lá dentro. Para quem não sabe o que eu estou falando, você vai ali na região ali da Faculdade de Medicina mesmo, né? Do Janguruçu, do Porangabuçu, e você vê uma obra gigantesca, um hospital gigantesco em frente à lagoa, do lado da faculdade. E você vê aquele troço parado. Me explica o que é aquilo e por que é que não foi para frente, que é um polo de inovação, um polo que ia melhorar muito a medicina, né? A estrutura hospitalar do Ceará. Fala um pouquinho sobre aquele sonho que não se realizou. Eu prefiro falar que é um sonho que vai se realizar, porque todo sonho, quando é bem estruturado, é o que eu falei aqui, olha, na secretaria. Passando, né? Assim, o tempo está passando, né, cara? As obras ficaram lá, né? Evidentemente vão amadurecer, acho que retrocedeu em algumas coisas, mas a maturidade vai vir à tona e vai acontecer. Eu acho que assim é o Distrito de Inovação. As pessoas, eu acho que não deu tempo nem para o governo entender. Acho que a pandemia atrapalhou um pouco, mas aquilo é muito mais do que um hospital. Primeiro, aquele primeiro assunto, trazer para o Ceará um centro de excelência, de alta complexidade, para poder expandir a formação de uma maneira eficiente, à semelhança do que acontece no INCOR, na USP, no INCOR, daí por diante. Para isso, é preciso ter uma compreensão de que só se consegue fazer isso junto à instituição de ensino. Isso é assim na Alemanha, na França, na Inglaterra, na Suécia, onde você quiser. O grande vetor de desenvolvimento são os hospitais de ensino e as universidades. E no Brasil nós estamos vivendo um momento diferente. Isso precisa ser repensado. Então, quando eu cheguei no Ceará em 2001, eu vim com essa ideia, trazido lá pelo professor Krieger, na época, pelo Instituto do Coração, de trazer isso para o Ceará. E desde então, contei com o apoio de pessoas amigas, pacientes, mas principalmente amigas, como o Ivan Dias Branco, Tasso Gereissati, Grupo Edson Queiroz, amigos, filhos do grupo do Edson Queiroz, o Grupo Serrolim, vários deles, né, para não ser justo, Coronel Adalto. Que colocaram dinheiro lá, né? Que investiram. Entre eles, assim, são pessoas que acreditaram no sonho e que eu acho que esse sonho ele é muito atual. Depois nós começamos a estudar como é que cidades no interior, na Europa, estavam desenvolvendo e atraindo. Porque a grande sacada é como é que você vai trazer empresa de alto porte tecnológico para o Nordeste do Brasil. A saúde é uma grande indústria, a maior do mundo hoje, mais do que armamento. Só que nós precisávamos de um outro perfil de indústria para reverter essa desigualdade, essa falta de equidade entre as regiões do Ceará. E nós entendemos que podia ser através da saúde. Então, criamos 3 distritos do Porangabuçu, onde tem vários cursos de pós-graduação e tinha que ter um hospital de alto porte. No Quixeramobim, onde o hospital de Quixeramobim se transforma em hospital universitário, né? E na região da Fiocruz, onde está ali, e que isso atrairia. Em 2019 eu estive na China e tinha acordado para trazer uma empresa de tomografia para o Ceará, porque a pandemia explodiu, isso era a Philips que vinha, né? Depois tivemos contato com as empresas. Então, eu não acho que aquilo não funcionou. Infelizmente, a gente está precisando de ajuda, está precisando de sensibilidade, nós vamos continuar. Falta quanto, mais ou menos? Olha, para você ter ideia, deixar o hospital pronto precisa de 90 milhões. Não é só para vocês terem ideia. Não é brincadeira, né? Já tem lá muito recurso privado, tem recurso meu pessoal, tem recurso de emenda parlamentar,
dos deputados, e eu acho que isso é um sonho que pode agregar à Universidade Federal do Ceará um grande projeto. Nosso hospital lá é de 1948, e desde então é igual. Meu Deus. Mudou muito pouca coisa. E é o maior centro de transplante, nos maiores do Brasil. Então, é preciso, sim, adequar a nossa estrutura, a nossa realidade, e fica aí o dever de casa para que a gente persiga esse sonho aí, que eu acho que é muito importante. O sonho do Distrito de Inovação em Saúde de Porongabuçu. Quem não foi, esse programa aqui ele é muito ouvido, né, e muito visto por todos os níveis sociais. Aí muita gente de posse ouve esse programa e vê depois nas redes sociais. Vocês têm que ir lá. Vocês têm que fazer como eu fiz. Ir lá ver, sentir, pegar no prédio. Você vai ver que não tem sentido recuar. O copo já está mais de meio cheio. Só para você ter ideia, é o melhor projeto de arquitetura hospitalar do Brasil, com certeza. Quem fez foi o Lauro Michelin, foi quem fez o Einstein. Foi concebido detalhadamente, com humanização, com estruturação adequada, com rede de segurança, com redução da contaminação hospitalar. É ultra bem pensado. E isso vai trazer um marco para o Ceará, que é fundamental nesse momento. Além de fortalecer a universidade, que está ali vizinho, os campos de pós-graduação, além de propiciar a atração de talentos, que é fundamental para a gente melhorar a economia do Estado também, para atender melhor e também para a economia. Tem metodologia estudada, nós fomos a Barcelona, trouxemos o CEO que fez isso em Barcelona, chama 22@Barcelona, montamos toda a metodologia e está pronto. Rapaz, lascou tudo aqui, ó. Eu não vou conseguir mais perguntar mais quase nada aqui, mas eu não posso me furtar. Vamos aqui, em 3 minutos, nós vamos para a sessão Dr. Cabeto como médico, de passar uma receita aqui para todo mundo, para a gente conversar sobre medicina. Vou ler uma frase para você, Cabeto, que eu sei que você é poeta também. Há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinho. Há outras que sorriem por saber que os espinhos têm rosas. Machado de Assis. Qual é o impacto do conforto psicológico, da saúde mental para a saúde do coração? Como é que a mente e o coração estão conectados nesse mundo que a gente vive, que não tem tempo para nada, não dá nem tempo de ficar feliz porque vem outro problema, e depois também não pode ficar triste porque fica feliz também, essa loucura. Como é que é? É vital. Isso? É vital. Eu tenho dito, até vou escrever, agora eu tenho escrito mensalmente aí para o povo, e vou colocar isso de forma bem prática. O que a gente precisa é resolver a questão do adoecimento. E não dá para fazer política pública sem colocar em pauta a questão do sofrimento humano. Segundo Freud, o sofrimento humano tem 3 origens. Os fenômenos da natureza, nós estamos vendo aí o terremoto na Turquia, a questão do problema climático e suas repercussões, os conflitos que nascem dos modelos sociais, econômicos das cidades e a questão da doença. Então, coração, emoção é diretamente relacionada. Ou seja, se nós fazemos uma sociedade que adoece mais, é pior. E é o que está acontecendo. Ou seja, a gente está passando, eu sempre digo isso, em 2006 eu escrevi um artigo que diz o seguinte: nós estamos vendo uma grande transição. E como toda transição, ela é polêmica, causa sofrimento e causa confusão. Nós temos um modelo geopolítico em transição, onde os países menos desenvolvidos sofrem muito mais. Eu acho que é preciso, sim, atentar para isso. Especificamente no coração, não há doença que não tenha um fator psíquico ou agravando ou propiciando. Quer seja ela imunológica, quer seja ela do coração, quer seja ela relacionada ao câncer. Nós sabemos que quando você está bem, o tratamento vai melhor. Quando você está mal, o tratamento vai pior. A gente sabe que os infartos, os AVCs, os cânceres, as leucemias, tudo isso tem sim fatores genéticos, fatores ambientais, mas tem sim fatores emocionais. Então, o grande dilema, por isso é que a medicina é uma ciência humanista, porque ela parte do princípio de compreender o ser humano nesse momento como centro
do processo e como quem precisa ser entendido na sua complexidade. Então, coração, emoção, tem tudo a ver. Tá respondida, tá respondida. Rapidamente, 5 minutinhos. Conversando com o senador Tasso Gereissati aqui no programa, e a gente estava revendo o falecimento do pai dele, do senador Carlos Gereissati, muito precocemente, salvo engano, com 54 anos, ou 46 anos de idade. Aí ele disse, Ricardo, meu pai não viveu para ter o que nós temos hoje. Talvez, se eu não tivesse toda a tecnologia da medicina do meu lado, um Cabete da vida do meu lado, eu talvez tivesse ido na mesma idade que ele. Ele não teve. Sobre isso eu lhe pergunto, a medicina relativa à parte cardiológica, do coração... Evoluiu muito. Hoje praticamente só morre quem quer. Como é que se cuidar? A gente tem 2 aspectos. Assim, a gente não reduz a mortalidade a zero, mas um bom atendimento reduz muito a mortalidade. Então, só para você ter ideia, a mortalidade por infarto na Cleveland Clinic é menos de 1%. Mortalidade cirúrgica se aproxima disso. Menos de 1%. Qual é o problema? É você não adoecer. Então, se você for a Singapura, a incidência de AVC diminuiu. Por quê? Porque as empresas estão permitindo os funcionários fazer ginástica, ter hora para descanso, fazer yoga nas praças e daí por diante. Então, muda comportamento. Eu sempre disse assim, quando eu entrei na secretaria, não deu tempo para desenvolver isso, eu digo, nós precisamos fazer um grande movimento para mudança comportamental dos empregadores e dos empregados. Porque se é chique fumar Marlboro, porque na época hollywoodiano dizia, pode ser chique fazer exercício, né? É só uma questão de influência comportamental. Agora, a evolução na área da cardiologia é fantástica, né? Em todas as áreas, na oncologia, na cardiologia. Quer dizer, é preciso democratizar isso. É preciso a gente estabelecer uma política que você entende o macro e o indivíduo, que nós estamos muito longe de atender as necessidades de forma igual. Você tem no Brasil hospital cuja mortalidade da cirurgia é mais de 20%, quando a doença mata menos de 2% por ano. E você tem hospitais que menos de 1%. Então, nós estamos tratando com muita desigualdade, com muita falta de equidade. Tiagão, vou estourar aqui rapidamente o programa, fico te devendo 5 minutos do meu depois, tá? Porque eu tenho que tirar aqui, conseguir puxar cada milímetro quadrado aqui do Dr. Cabete, porque é uma honra muito grande tê-lo aqui, né? Toda hora que ele está disposto a falar com a gente. Meu amigo Cabeto, rapidamente, como é que você analisa, eu não poderia me furtar de falar desse assunto, até porque você é político também, né? Você foi vice-presidente do PSDB aqui em Fortaleza. Como é que você analisa o ocorrido no último dia 8 de janeiro, com aquele quebra-quebra na sede dos 3 poderes em Brasília, essa situação, a direita, a esquerda, o certo e o errado, etc, etc, etc. Como é que você vê o Brasil de hoje, pós 8 de janeiro? Olha, eu me defino no sentido bem claro, assim, eu sou um liberal humanista. E o liberal respeita as instituições, respeita a independência entre os poderes, respeita as decisões da democracia. A democracia, ela sempre acerta. Porque o contrário da democracia não dá certo. O contrário da democracia é o fascismo, é o governo único, autoritário, etc. Isso não dá certo. Então, sem fazer, eu acho que é preciso compreender que sem diálogo, na força, você não consegue nada. E isso, eu acho que esse é o exemplo maior. Então, ser liberal é muito longe do que a gente está sendo e ser humanista muito menos. A gente tem um desafio aí do humanismo que vem lá do século XVIII e a gente precisa contextualizá-lo atual, porque a sociedade moderna ela ainda não evoluiu. Daí tem um professor chamado Mário Rigato, morei na casa dele na época do internato, um grande professor de pneumologia, ele dizia o seguinte, o homem, naquela época era século XX, pensa como o século XXI, mas é capaz de amar como na pré-história. Então, se a gente uniformizar isso, talvez essas divergências possam ser resolvidas de outra maneira. Sem democracia, a gente não chega nisso.
sem respeito à identidade, ao direito das pessoas, a gente não chega nisso. Qual o maior legado que o Dr. Cabeto pretende deixar para a sociedade? De ser uma pessoa que está sempre disposta a aprender. Eu acho que está disposta a rever seus erros e que é uma pessoa humana, como todas as outras, que comete erros e acertos, mas que é alguém que respeita o trabalho e que é capaz de entender o sofrimento humano. Eu acho que esse é o ponto fundamental, assim, que eu procuro levar na minha vida, em cada pessoa que eu atendo, em cada decisão. E esse é o exemplo que eu quero deixar aos meus filhos, por exemplo, né? De otimismo, né? Um otimismo realista, né? E que faça jus a esses valores, né? Independente do que aconteça, né? A gente leva muitas quedas, fica triste, fica decepcionado, né? No governo eu experimentei várias vezes isso, né? Controvérsias, debates ao contrário, pessoas que pensam diferente, mas é importante ter lucidez para passar por cima das divergências, porque eu acho que assim se constrói melhor. Um conselho rápido para aqueles que estão ingressando na medicina, para vários jovens aí. A medicina cresceu bastante. Tenho muita preocupação com eles. Dê um conselho Estão rápido. encontrando um mundo onde essa animosidade ela está na medicina também. Uma desconfiança na relação médico-paciente precisa ser revertido. Então, o conselho é: participem. Não achem que seu trabalho está cumprido só exercendo a profissão médica. Primeira coisa, participem, estudem, vá além da medicina. Estudem história, filosofia, arte, aumente sua formação humanística, para que você seja uma pessoa feliz e consiga passar isso para os pacientes. E compreender essas divergências, essas contradições, essas opiniões diferentes e possa ajudá-los. Terceiro se coloque numa posição de disponibilidade. Eu acho que assim, quando a pessoa está muito doente, é muito importante, óbvio que ninguém consegue estar disponível, muitas vezes falho também, mas dentro do limite possível, esteja sempre disposto a ajudar. Né? O médico tem que estar sempre à disposição. Você tem que estar sempre disposto. Então, é um dilema na vida moderna, né? Cheio de prazeres, cheio de necessidades materiais, né? E etc. Mas sim, preciso discutir isso, debater, participar, não se ausentar desse debate, não ter medo desse debate. Ou seja, da forma de metodologia de trabalho que o Brasil precisa repensar como um todo, para todos os trabalhadores, mas na saúde ela é mais grave, a meu ver, mas precisa, sim, ter paixão pela formação humana, pela ciência, pelo apego à verdade e pela capacidade de doação. Eu acho que, espero que eu, ao final da minha vida, que eu também não sei quanto tempo vai ser, eu tenha deixado essa mensagem àqueles que convivem com a gente, aos amigos e à minha família. Perfeitamente, meu amigo Dr. Cabeto, meu amigo Cabeto, muito obrigado pela sua presença aqui, sensacional no Conexões de hoje. Eu vou pedir desculpa aqui para uma ruma de gente que eu não posso mandar alô, muita gente mandando um abraço para você, o meu amigo Pedro Alfredo Neto, lá da FIEC, Daniel Gadelha, Wellington Oliveira, Júlio Maia, Cláudia Donato, Rafael Sancho, muita gente aqui mandando abraço para você, meu amigo João Fiuza, Patrolino Dias de Souza, um grande abraço para vocês, obrigado pela audiência, doutor Cabeto. A gente já estourou, mas eu lhe dou 30 segundos para o seu recado final, agradecendo, em nome do Conexões, em nome do Grupo Cidade de Comunicação, do Miguelzinho, da Gaída, de todos, a tua presença aqui, que foi sensacional. 30 segundos para o recado final. Agradecer à sociedade cearense pelo apoio, né? E nesse processo... Não entendeu agora, quem estava chateado agora já passou. Acho que foi muito sofrido. Eu entendo, né, essas divergências no começo, mas assim... E eu entendo que ainda hoje possam haver enormes divergências de opinião, isso é natural, mas cada um ao seu jeito colaborou e sofreu. Então, a minha palavra é de agradecimento às pessoas, porque elas são o centro de tudo. E a
e a imprensa. Por quê? Porque num momento tão polêmico, de tanta divergência, a imprensa assumiu um papel, quem imaginava, né? Onde a gente tinha mídia social que alcançava tudo, de repente a gente precisava de uma opinião bem formulada, bem estruturada, bem estudada, e a imprensa cumpriu isso e ajudou a todos nós a enfrentar isso, dando informação, passando os dados. Então, muito obrigado, eu espero ter colaborado um pouquinho com o que a gente falou aqui. Doutor Cabeto, nós é que agradecemos ao senhor, nós é que agradecemos esse grande profissional que vive para servir, vive para fazer o bem, que escolheu a medicina, acho que com o dedo divino aí, que tomou decisões também com o dedo divino e que nós estamos aqui contando a história, perdemos muitos entes queridos, mas estamos aqui firmes e fortes, trabalhando, gerando, né, emprego e renda, tirando o atraso que a pandemia, né, nos causou. Que foi enorme, né? Que foi enorme, mas estamos tirando o atraso. O mercado imobiliário, eu posso lhe afirmar com certeza que nós já tiramos esse atraso e tudo agora, se Deus quiser, uma bonança que dure muito tempo. Um grande abraço a você, Cabeto, muito obrigado pela sua presença e a gente se vê aqui na próxima segunda. Vou lhe antecipar, meu amigo Cabeto, vou antecipar a todos vocês, nós vamos ter mais um convidado muito especial mesmo, que é o padre Ayrton Freire. Estamos indo agora quinta-feira com a equipe aqui do Grupo Cidade, lá em Arco Verde, e vamos falar sobre a vida dele. Eu soube que ele está meio adoentado, e ele vai falar sobre a vida dele e vai dar muito conselho a todos nós, ele que é um santo na terra, né? Então, o nosso próximo convidado é muito especial, o padre Ayrton Freire, aqui no Conexões, na próxima segunda, 15h. Muito obrigado, Cabeto. Muito obrigado a todos pela grande audiência. Até segunda, 15h, se Deus quiser.